Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Renato Pereira Buiú, da Veolink, esse é o CT Cyber. Hoje nós vamos continuar o tema da semana passada, que é sobre a história e os impactos do ransomware. Se você não assistiu ainda, vê o vídeo aí, está no canal do CT. Inscreva-se no canal, habilite as notificações para ficar sempre atualizado com o que a gente tem publicado. Dê o seu like, por gentileza, aí, o seu joinha, ajuda a impulsionar o algoritmo do YouTube e fique à vontade para fazer suas sugestões, críticas e comentários. Bom, na semana passada a gente falou sobre a história do ransomware, citamos alguns casos bem importantes, como o primeiro caso de ransomware que teve, que é o AIDS. Depois falamos do WannaCry, do Patch, a evolução do ransomware, e aí terminamos falando da primeiro grande caso, quer dizer, um grande caso que teve de um sistema público de transportes de São Francisco sendo infectado por um ransomware, sendo exigido aí uma extorsão para liberar o sistema de bilhetagem. Eu vou continuar então continuar o assunto falando para vocês de outros casos, outros alvos preferenciais. Então, os criminosos que trabalham com esse tipo de ataque, eles gostam muito de invadir hospitais e prefeituras. E não é por acaso, porque esses alvos, hospitais e prefeituras, eles têm um grande impacto na sociedade local de um modo geral, em alguns casos até na sociedade nacional. Então, casos bem significativos que a gente tem que mencionar aqui, em 2015, Hospital Presbiteriano, o centro do Hospital Presbiteriano em Los Angeles e o Departamento de Serviços de Saúde também da Prefeitura de Los Angeles, Califórnia, tiveram seus dados criptografados, receberam solicitação aí de extorsão, tentativa de extorsão, né? Alguns dos casos que eu vou falar aqui não foi divulgado o valor e nem se foi pago ou não o resgate, tá? Tem alguns casos que eu vou falar que foi declaradamente pago o resgate, mas esses aí são dois casos bastante significativos. Em 2015 começaram a ter esses hospitais que foram atacados mais ou menos na mesma época. 2016 teve o Hospital de Ottawa, no Canadá, teve seus dados criptografados, e aí, um pouco depois, mas mais ou menos simultaneamente, a gente teve o Hospital Metodista de Kentucky, o Centro Médico de Chino Valley e o Hospital do Desert Valley, na Califórnia, ambos na Califórnia. O que é interessante é que vocês percebem que tem um certo padrão. A Califórnia começou aí, 2015, 2016, já na metade da década passada, né, como tentativas, os criminosos estavam sentindo ali a temperatura da água e começaram a ter essas tentativas de invasão em hospitais e prefeituras lá na Califórnia. E aí, em 2017, um grande caso ganhou as manchetes de jornal. Todo mundo que trabalha ou que estuda a área de cibersegurança conhece esse caso. Um provedor de serviço de internet chamado Nayana, na Coreia do Sul, teve vários servidores Windows e alguns casos Linux criptografados. E aí, depois de semanas tentando recuperar os dados, tentando recuperar backup, tentando descriptografar as informações, eles desistiram. E aí o CEO da empresa pagou à época um resgate de $1 milhão. Então esse é um caso muito significativo, porque é um caso que declaradamente foi pago uma soma vultuosa de extorsão para os criminosos que criptografaram os servidores lá dessa Dayana. Então não são os dados da própria Nayama, né? Eles faziam hospedagem de sites, de servidores para os seus clientes. E aí a gente tem um programa, inclusive, com a Michelle, se você não assistiu ainda, assista, sobre cibersegurança em nuvem. Então é interessante dar uma olhada porque tem a ver com esse caso. Então, $1 milhão foi pago pelo CEO dessa provedor de serviços da internet na época, 2017. Em 2019, 2 anos depois, aí teve 3 casos também simultâneos de criptografia, de ransomware: Jackson County, na Georgia, Lake City, na Flórida, e Riviera Beach, na Flórida, prefeituras municipais que tiveram, então já saiu, olha só, já saiu de hospitais para a prefeitura municipal. As prefeituras municipais tiveram que pagar $400 mil, $500 mil, $600 mil, um total de $1,5 milhão foi pago aí no mesmo mês. Então, foi uma iniciativa muito focada de um grupo certamente muito sofisticado, né, e conseguiram extorquir esse dinheiro aí de prefeituras.
Em 2020, ano passado, a gente teve aqui a pandemia do coronavírus, no mundo inteiro teve essa pandemia, e aí foi um caso significativo, porque tem esse vírus chamado F-Unicorn, que é um vírus que explorava o medo do coronavírus. Então ele apareceu no início da pandemia, quando as pessoas ainda não entendiam muito bem o que estava acontecendo, e ele falava, olha, responda o nosso questionário para ver se você tem ou não risco de estar com coronavírus. E o que é interessante é que eles fizeram isso dentro de um aplicativo para rodar em smartphone. Então, eu diria que foi o primeiro caso de exploração massiva do medo das pessoas de estarem com uma possível doença e explorar esse medo através de smartphone para tentar criptografar os dados e chegar no ransomware. Então, o que é interessante aqui, eu vou falar disso em outro programa, sobre as medidas de prevenção pessoais e corporativas que a gente deve ter para evitar esse tipo de ataque, é que, ao invés de tentar explorar defeitos da personalidade humana, como a tentativa de ficar rico rápido, essa ambição de ganhar dinheiro rápido e fácil, aqui eles exploraram o medo, até bastante justificado, de se contaminar com essa doença terrível. Em 2020, no mesmo ano, teve um caso que é significativo, é interessante a gente mencionar, que foi nesse hospital em Düsseldorf, o Hospital Universitário de Düsseldorf, na Alemanha. Ele teve os seus computadores criptografados, foram alvo de ransomware, e aí, à época, alegadamente se disse que uma senhora que ia ser levada para esse hospital com muita emergência dentro de uma ambulância, ela teve que ser redirecionada para outro hospital, 20 quilômetros de distância, e aí por esse tempo ela acabou falecendo. Depois, com calma, as autoridades foram investigar esse caso e chegaram à conclusão que não, a pessoa estava numa situação, essa senhora estava numa situação que ela ia morrer de qualquer jeito, indiferente de ir no hospital A ou B. Mas o que é interessante é que as próprias autoridades alemãs disseram à época, é uma questão de tempo. Em algum momento a gente vai ver um ransomware, um vírus, uma exploração malware desse tipo, gerando mortes no mundo real. Ou seja, não vai ser só uma questão virtual. Isso, aliás, é tema de outra conversa que a gente teve aqui nos programas do CT, que é interessante você ver, se não viu ainda, busque lá, que é a interação entre o mundo real, o mundo social e o mundo virtual no mundo da segurança, na questão da segurança. Também no final de 2020 teve os casos interessantes no Brasil. Então o Brasil já é o 6º país mais atacado por ransomware no mundo. Na frente tem Estados Unidos, Canadá, Índia, grandes países, Rússia. Mas é interessante saber que o Brasil já é o 6º país mais atacado por ransomware no mundo. E em 2020 a gente teve uns casos bastante significativos, que foi o da Embraer. Então os hackers, eles não criptografaram as informações, eles extraíram as informações do ambiente da Embraer e ameaçaram divulgá-las caso a Embraer não pagasse o resgate. As informações incluíam coisas relativamente cotidianas, como lista de convidados para um determinado churrasco lá da turma, mas tinham informações que poderiam ter impacto, alguns contratos com nações do Oriente Médio, esse tipo de coisa. Também a questão de tempo para alguma empresa significativa grande ter os seus dados vazados por esse tipo de ataque, né? Já tem alguns casos. Mas no Brasil esse foi bem significativo. E em novembro de 2020, também é bem interessante mencionar, 2 órgãos públicos do governo federal tiveram, alegadamente, um ransomware como causa de problemas. Então, o Superior Tribunal de Justiça, ele foi atacado pelo Ransom XX, e aí ele ficou durante alguns dias fora do ar. Você tentava acessar a página do tribunal e aparecia uma mensagem dizendo, olha, infelizmente a gente está trabalhando em contingência, todos os processos estão andando, a gente está fazendo o nosso trabalho, mas tudo em papel. Tivemos que desligar os nossos sistemas informatizados porque houve essa invasão. Eles pediram ajuda para os órgãos de cibersegurança do governo nacional e foram atendidos e depois de alguns dias conseguiram resgatar e restabelecer a sua operação. Na mesma época, o Ministério da Saúde, esse aí não foi muito bem confirmado, né? Os relatos que eu vi à época, a divulgação oficial do Ministério não deixou muito bem claro o que foi, mas o site saiu do ar, servidores internos foram desfigurados, grupos de hackers mandaram pelo Twitter
links lá dizendo, olha, a gente conseguiu invadir um servidor aqui do DataSUS, está aqui a prova, e eles mostravam a tela do terminal DataSUS com mensagens deles, né? Isso chama desfiguração. E o Ministério da Saúde foi obrigado a desconectar servidores da internet para evitar propagação e para evitar maiores danos ao patrimônio público. Então esses são casos bem importantes, aí, bem significativos, eu diria que emblemáticos, de ataques de ransomware que a gente teve nos últimos anos. Quais são os impactos que o ransomware tem, tanto para indivíduo, quanto para empresas, quanto para a sociedade? O primeiro impacto a gente já falou bastante, financeiro. Então se você paga o valor que está sendo aí cobrado pelos hackers, você vai ter um impacto financeiro. E isso vai motivá-los a continuar nessa abordagem criminosa. Interrupção das operações. Então, se você tem que parar o seu trabalho, parar suas operações, isso é um dos impactos muito comuns da ransomware. Acabei de citar o caso do Ministério da Saúde. Então, isso, lógico, tem um impacto financeiro, mas você está deixando de fazer o que é o seu ganha-pão, o que é a sua atividade-chave, para ter que tratar desse ransomware, dessa criptografia de dados. Vazamento ou perda de dados é outro impacto que pode acontecer do ransomware se você não pagar, se você não atingir as demandas dos criminosos. Em vários casos eu já mencionei, se mesmo você pagando o dinheiro, mesmo pagando o dinheiro da extorsão, enviando os bitcoins, você pode não ter garantia da recuperação dos dados, então isso é arriscado. Perda de produtividade, você teve que parar a sua operação e teve que desviar o seu foco da sua operação básica, cotidiana, para recuperar backup, para restabelecer sistemas, para se proteger para não acontecer de novo. Então, isso aí tem um impacto até psicológico nas equipes envolvidas, o estresse que gera em toda a empresa. E, por último, danos à imagem e confiança. Então, se você tem os dados numa empresa e a sua empresa sofre um ataque, toda empresa em algum momento sofreu ou vai sofrer esse tipo de ataque, é importante saber como divulgar isso, como se portar nesse tipo de situação, nesse tipo de cenário, porque isso gera um dano à imagem e à confiança dos seus clientes e dos seus fornecedores, então, até os seus funcionários, né? Então tem um outro programa que também eu mencionei isso aí com a Daniela, com a Michelle, então é interessante vocês, quem não assistiu, olhar lá, porque a gente fala bastante desse tema. O que eu imagino que são as questões que a gente vai começar a ver daqui para diante como futuro do ransomware? Então, ransomware em celular, em smartphone, com certeza é algo que já começou, eu mencionei um caso agora há pouco, mas vai ser muito mais explorado, porque os smartphones eles são muito populares, eles estão cada vez mais agregando coisas do nosso cotidiano e com certeza existem mecanismos, existem portas de entrada para que os hackers invadam não só o próprio smartphone, mas os nossos sistemas de computação, começando, né, pelo smartphone. Então, isso é um mobile ransomware. Tenho certeza que a gente vai ouvir falar muito disso, infelizmente, nos próximos anos. Swatting é um tipo de ataque que já começou a ficar frequente nos Estados Unidos. Eu tenho visto vários anúncios aí das entidades de cibersegurança mencionando, e basicamente fazer chamadas falsas para serviços de segurança pública. Serviço de segurança de elite é chamado de SWAT, né? E por isso que chama swatting. Então, chamar uma ambulância ou chamar uma força policial para sua casa, sendo que você não iniciou essa demanda, você não tem nenhuma emergência. Então, para que os hackers fazem isso? Ou para gerar problemas para você, dor de cabeça, você ser investigado. Então eles vai começar a ficar muito frequente você ser extorquido, as pessoas serem extorquidas, para não serem sujeitos ou pararem de ser sujeitas a parar a ambulância na frente da sua casa, ou você receber a visita da polícia dizendo qual que é o problema que você está tendo aí, e na verdade você não iniciou essa ligação. E por último, eu acho que vai ter muita gamificação. Então a gente viu já no programa anterior que existe ransomware como serviço. Os hackers vendem as máquinas que estão contaminadas, não são eles que vão lá diretamente extorquir o dinheiro, eles vendem isso para outros interessados. E eu acho que vai começar a aparecer aí competições eletrônicas, lógico que criminosas, tentando se aproveitar de máquinas contaminadas.
Então, basicamente, a gente vai começar a ver, infelizmente, eu acho que muitos adolescentes vão cair nesse problema aí, que é tentar explorar esse crime como se fosse um joguinho, como se fosse uma brincadeira. Então eu vou tentar ganhar alguns bitcoins porque eu vou extorquir fulano, beltrano, ciclano, só que com uma cara de jogo, uma cara lúdica, vamos dizer assim. Então eu acho que isso é um problema sério, vai acabar gerando problemas financeiros e problemas até criminais para quem se envolver com isso nos próximos anos. Nos próximos programas eu pretendo abordar casos que a gente está vendo no nosso cotidiano, na nossa sociedade, e como a gente deve fazer para se proteger desse tipo de ataque, desse tipo de invasão, né? Então eu queria agradecer muito a participação de todos. Fiquem à vontade então para dar suas críticas e sugestões aí, estou à disposição em qualquer dúvida e qualquer comentário que vocês tenham. Fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, obrigado pessoal.